Mas quando eu fui convidado para fazer a Dança dos Famosos, bateu no momento em que eu estava completamente intimidado pelo julgamento alheio. Parece que veio cagar, né? Porque, assim, eu tentava marcar reuniões em gravadoras, não, porque, tá gordo decadente. Tinha isso, eu falava assim, mas a minha voz ou minha capacidade de compor tem a ver com se eu ganhei peso ou não ganhei peso, etc. Então tinha um julgamento muito forte. E eu comecei a me julgar também, a ficar encabulado, também ficar tímido. E aí, eu sempre dancei quando cantava e tal. Na Dança dos Famosos, a minha parceira Larissa, que era minha professora, né? Ela pegou um vídeo e falou, olha aqui, um cara que eu queria que você se inspirasse nele. Que legal. Aí botou um vídeo eu cantando num programa do Faustão de 1990 e poucos. E eu cantando, naturalmente eu dançava o tempo inteiro. Sendo você só. Porque eu dançava. Sim. Sempre que eu cantava, eu dançava. Sim. Mas ela tem uma percepção, ela teve um cuidado, um carinho gigante, né? Foi. Como as parcerias são importantes. Então, né? eu acho que não é por nada que as pessoas se encontram e vão se encaixando. Porque talvez se fosse uma outra professora e não tivesse essa leveza, você não teria dado esse outro start, que era impossível de você sozinha, às vezes, tão rapidinho, conseguir enxergar as Agora coisas. eu vou contar né? um detalhe para vocês que talvez a maior parte das pessoas não saiba. Eu adorei e foi importantíssimo na minha vida fazer a Dança dos Famosos, tanto que hoje a gente está aqui, né, falando de dança e tal, que não é exatamente minha profissão, é uma coisa que eu faço para ter marcou uma mudança na minha vida e marcou, como você diz, a forma como você me enxergava. Porque foi importantíssimo, né? Eu vencer a timidez, falar, eu vou ser feliz com esse corpo aqui, com essa idade aqui, isso é o que eu tenho. Todo mundo tem suas lutas pessoais, Todo né? mundo tem limitações, todo mundo tem problemas, todo mundo tem... Se a gente não se gostar do jeito que a gente é... Lascou-se, né? Pronto, desandou tudo, né? Desandou. E nas primeiras aulas da Dança dos Famosos, você foi se soltando depois que você se viu num outro momento e falou assim, cara, eu só vou fazer o que eu sempre fiz, eu vou me jogar, vou dançar, esquece os outros. Eu tinha, sendo muito franco, né? Na primeira semana, eu falei assim, a única coisa que eu estava preocupado o tempo inteiro era não desmaiar. Eu falei, eu não vou De desmaiar. nervoso, de cansaço, né? Porque, primeiro, estrear pra mim era sempre uma coisa complicada. Eu ficava muito nervoso. É mesmo? Muito tenso, estreias, a boca seca e tal. Eu começava a tremer e aí não conseguia pensar direito. Eu falava, vai ser um estresse. Porque é uma estreia. Né, exatamente, isso eu esquecer. É uma estreia para um Brasil de audiência ao vivo. Então, Vamos voltar, né? Não tem como voltar. Não tem deixa eu fazer de novo. Aí eu falei, vou desmaiar quando... Luft. Era isso que eu achava que ia acontecer. Aí eu acabei, eu falei assim, agora tem uma segunda meta a bater. Não vou ser o primeiro a ser desclassificado. Porque é muito reforço do clichê de que isso aqui é coisa para jovem, isso é corpo atlético, isso é corpo... Não, isso é para quem quiser fazer e quem quiser curtir. Eu falei, eu não posso ser o primeiro a sair. E aí eu não fui o primeiro a sair. Foi o primeiro. E aí eu fui ficando. A experiência foi maravilhosa. Eu tenho uma gratidão enorme à Larissa Parizon, minha parceira, ao Faustão por ter me convidado e insistido durante alguns anos, porque eu fiquei tentando escapar para não fazer. Mas quando eu ganhei, embora eu tivesse um orgulho muito grande e muito reconhecimento de muitas pessoas que falaram, que bacana, você deu uma lição, né? Porque não tem idade certa, não tem corpo certo, todo mundo pode, né? Não precisa isso nem aquilo. Para cada comentário elogioso, tinha uns 20 me massacrando. Eu fui, como se diz, cancelado. Você foi trucidado. Por ter ganho a Dança dos Famosos. Isso é uma coisa que eu sei, eu nunca falei disso, porque isso foi uma coisa em redes sociais, que tinham torcidas para as outras pessoas legítimas. Sim. E que ficaram com ódio das pessoas que elas torceram não ganhar. Mas aí você concorda que é tipo 2? É tipo problema das pessoas? O tipo 1 é um problema meu que eu posso resolver. Eu o achei 2 é assim. do outro. Eu achei que ia ser, olha que legal, ganhei. Não. Foi um massacre. E eu fiquei quieto, falei, caramba, eu não imaginava isso. Isso te fez mal. Mas, por outro lado, você Naquele incomoda, início, né? incomoda, e esse incômodo causa reflexões, etc. e tal. Tem gente que se incomoda, tem gente que fica gostando de você mais ainda porque você foi lá e fez uma coisa que incomodou. Porque, às vezes, o artista, quando produz alguma coisa interessante, ele causa estranheza. Causar estranheza
Em comunicação, a gente diria assim, uma informação boa, uma informação interessante, ela tem que ter 70% de que todo mundo entenda e 30% de falar, hein? Como é que é isso? Porque se for muita coisa estranha, ninguém se interessa. Ninguém se interessa. Se for uma coisa muito que todo mundo já viu, tá chovendo no molhado, também não interessa. Também não, Então tem que ter um componente de estranheza com um componente de, olha, não tem nada de tão absurdo assim, mas olha que coisa, como é interessante, pitoresco e tal. Eu acho que entrou nesse segmento, mudou. Eu vim fazer aula de balé depois. Na e pandemia, os posts, eu fiz antes até. Depois, na pandemia, ainda fiquei fazendo online. E eu sinto que quando eu posto alguma coisa, isso repercute muito. Mas porque quanto tempo Foi preciso, foi 2018 que você participou do Dança, foi não 2019 eu comecei aqui. Então, 2018, a gente está em 23, foram 5 anos, é muito tempo para as pessoas olharem para algo que é tão... tinha que fazer parte da vida de todo mundo e você aceitar, e mais, você se espelhar. Porque quando a gente fala... Quando a gente era adolescente, não tinha esses termos, gordofobia, etarismo, não tinha nada disso. A gente fala assim, tem preconceito contra quem tem mais de 50, tem preconceito com gordo. Hoje a gente tem palavras fortes, eu acho que é para bater mesmo na cabeça das pessoas e falar, cara, tu é ridículo pensando nisso. Eu me surpreendi, né? Porque eu não imaginava que fossem se importar tanto ou... Né? E aí vem os julgamentos. A gente não decora, a gente não presta, como eu te falei, a gente olha para o que interessa. Né? Eu tenho uma memória Mas seletiva, era uma coisa, já, você eu também? acho também.